Jesus deixou claro desde o início, a porta é estreita, o caminho é apertado. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ele nunca enganou os seus seguidores. Existe um outro evangelho pregado no Brasil, que não é outro, né? Mas é uma mentira, que diz exatamente o contrário. Que o evangelho veio para me fazer rico, famoso, bonito, popular, ter 300 mil seguidores no Facebook e 312 no Twitter. E ser reconhecido por todo mundo, prosperar em todas as coisas, e tudo que eu quero vou alcançar, os meus sonhos serão realizados, todos os gigantes serão derrubados. Então, isso é outro evangelho. Às vezes você tem um ambiente de trabalho que é uma maravilha, né? Dá gosto para o trabalho. Mas às vezes você está numa situação em que existe essa perversidade, o direito é torcido, as coisas são torcidas, a perversidade, a malícia, a má intenção, e você tem que ir trabalhar ali, e você está sujeito, às vezes, a gerentes, patrões, gente, dono da empresa, empresário, não é, que não são pessoas retas, e que são pessoas más e perversas, e que tratam na ponta, na bota, né, os empregados e assim por diante. Como então nós deveríamos viver numa situação como essa? A primeira coisa, Pedro diz aqui, que Deus se agrada quando alguém sofre injustamente por conta do Evangelho. Verso 19, porque isso é grato a Deus, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Ele está ali, ele suporta aquela tristeza, ele acata o patrão perverso, mas ele faz isso por conta da consciência dele para com Deus. Ele não quer dar mau testemunho. Ele quer ter o procedimento exemplar. Então, como um serviço a Deus, ele suporta aquela tristeza. Infelizmente, a vida de muitos é isso. Suportar tristeza. Tristeza no ambiente de trabalho, né? Ganhando pão realmente com lágrimas. E ele suporta, ele permanece, ele fica ali por conta da sua consciência para com Deus. Para com Deus. Se ele tiver chance, é claro que aqui está no regime de escravidão. No regime de hoje, nós temos muito mais liberdade. Se você está suportando tristeza por conta da verdade, não é para estar sofrendo porque é um mau empregado, porque às vezes acontece isso. O cidadão chega na igreja e diz, pastor, ore por mim, estou sendo perseguido no emprego. Fui demitido hoje. Perseguição, pastor. Ninguém aguenta evangélico lá, botou para fora. Aí a gente pergunta, mas meu irmão era um bom empregado? Bem, pastor, né? Se o irmão, né, chegava no horário, pastor, já que o senhor perguntou, e assim, você usava o tempo corretamente? Pastor, eu não ia mencionar isso e tal. No fim, o cara foi demitido, não é porque era cristão, mas porque era mal empregado. Porque tem evangélico que é mal empregado mesmo. E quando o patrão bota para fora, ele vai para a igreja dizer que é perseguição religiosa. Não é. Não é. No caso aqui, Deus se agrada daquele que está sofrendo injustamente. Né? Está sofrendo injustamente. Deus se agrada disso. Deus, ele vai dizer porque é que Deus se agrada disso. Mais adiante. Primeiro, Deus se agrada dessa situação. Segundo, que está no verso 20. Qual é a glória de você sofrer por conta dos seus pecados? Que glória há? Verso 20. Se pecando e sendo esbofeteado, porque às vezes o patrão metia a mão na cara do escravo, né? Quando o patrão, o escravo fazia coisa errada. Qual é a glória de você ser esbofeteado? E suporta com paciência. E a causa foi o pecado. Cristo foi esbofeteado, mas ele foi esbofeteado injustamente. Havia glória naquilo. Mas quando você é esbofeteado porque você pecou, você recebe uma lapada, né? Porque você, estou falando figuradamente, que hoje em dia ninguém faz isso, né? Mas tem outras formas de bater em você quando você erra no ambiente de trabalho. Então, qual é a glória de você receber uma bofetada no ambiente de trabalho se você pecou, se você fez errado? Não tem glória nenhuma se você está sofrendo por conta da consequência dos seus pecados. Se, entretanto, estou lendo o verso 20, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso é grato a Deus. Então, Deus se agrada quando seus servos sofrem injustamente,
sofrem porque praticam o bem, sofrem porque fazem a verdade, sofrem porque andam corretamente, e aí então vem o perverso, vem o mal e pune, mas pune de maneira injusta. Deus se agrada disso aí. Por que que Deus se agrada disso? Está no verso 21. Porque para isso mesmo fostes chamados. Então, se quiser desistir de ser crente, a hora é essa. Você foi chamado não para ser próspero, para ter vitória em todas as coisas, para ter saúde o tempo todo, para conquistar os seus sonhos, para derrubar os seus gigantes. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para sofrer injustamente. É dessa forma que nós glorificamos a Deus. Não quer dizer que de vez em quando Deus não nos dá um refresco. Derruba um gigante ali, vence um sonho, nos dá um sonho acolá. Mas boa parte da nossa vida, a maioria de nós, vai viver uma vida de sofrimento. De aperto, de provação, de todo tipo de tribulação, quer seja física, quer seja mental e espiritual. Para isto fostes chamados, o chamado do Evangelho. Jesus deixou claro desde o início, a porta é estreita, o caminho é apertado. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ele nunca enganou os seus seguidores. Existe um outro evangelho pregado no Brasil, que não é outro, né, mas é uma mentira, que diz exatamente o contrário. Que o evangelho veio para me fazer rico, famoso, bonito, popular, ter 300 mil seguidores no Facebook e 312 no Twitter. E ser reconhecido por todo mundo, prosperar em todas as coisas, e tudo que eu quero vou alcançar, os meus sonhos serão realizados, todos os gigantes serão derrubados. Então, isso é outro evangelho. Não é o evangelho, pelo menos de Pedro. Não é. Ele diz, para isto fostes chamados. Por quê? O que ele quer dizer com isso? Você foi chamado para isso, para sofrer injustamente? Ora, gente, quem é o nosso Salvador? E aqui Paulo estabelece o padrão de Cristo. Olha agora por quê. 21. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, ou seja, injustamente, no caso dele, ele não estava sofrendo por conta dos pecados dele. Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Pronto. É isso que ser um cristão. Seguir nos passos de Jesus. E quais foram os passos de Jesus? Ele sofreu injustamente. Se teve alguém que sofreu injustamente, foi exatamente ele. E o que é pior, ele sofreu injustamente por você. Então, se você é cristão, você foi chamado para seguir nas pisadas dele. Ou seja, sofrer injustamente. Só que, é claro, o seu sofrimento não é vicário, porque você é pecador, e o seu sofrimento não salva ninguém como o sofrimento de Cristo salva. Mas é sofrimento do mesmo jeito, e disso Deus se agrada. Aqui, ele explica, do verso 22 até o verso 24, o sofrimento de Cristo, o qual não cometeu pecado, portanto o sofrimento dele foi injusto. Não revidava com ultraje, também ele não reclamou e não revidou quando foi ultrajado. Quando é que ele foi ultrajado? Ele foi insultado, bateram na cabeça dele, zombaram, escarneceram, botaram a coroa de espinhos, chicotearam, blasfemaram contra ele. Tu não és o Filho de Deus? Profetiza, quem é que te esbofeteou? Penduraram numa cruz e ele não ultrajou de volta. Ele não revidou. Ele suportou com paciência aquele sofrimento injusto que ele estava passando. E esse é o padrão do cristão. Ele está falando aqui para os servos que estão debaixo de um patrão torto, perverso, ou numa situação de hostilidade. Então, suportar com mansidão, com humildade, se o sofrimento não é por alguma coisa errada que você cometeu. Se você está sofrendo por conta da verdade e da justiça, suporta, porque para isso você foi chamado. O exemplo foi dado por Cristo. Quando maltratado, ele não fazia ameaça. Olha só. Mas se entregava àquele que julga retamente, que é Deus. Deixava que Deus julgasse os seus inimigos e que Deus tomasse conta dos seus detratores. Verso 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro
os nossos pecados, não os dele, mas os nossos. Ou seja, Pedro está querendo mostrar quão injusto foi o sofrimento de Cristo. Ele não somente não estava sofrendo e morrendo por conta dos pecados dele, mas ele estava morrendo e sofrendo por conta dos pecados dos outros. Então, é injustiça ao quadrado, né? O mérito dele é ao quadrado. E por que ele fez isso? Verso 24. Para que nós, por quem Cristo morreu, mortos para o pecado, porque ele morreu por nós e nós morremos com ele, nós agora vivamos para a justiça. Por suas chagas, as chagas de Cristo, nós somos sarados. Melhor exemplo de que esse, e maior motivação não pode haver. Veja a lógica de Pedro. Sujeitem, o tema aqui é sujeitar, né? Como é que eu vivo no meio do mundo? Como é que eu vivo nesse mundo aqui? Primeiro, eu tenho que me abster de todas as paixões carnais, porque eu sou estrangeiro e forasteiro aqui. Estou caminhando para a minha pátria celestial. Segundo, ele diz aqui, eu tenho que manter o meu procedimento exemplar no meio dos gentios, para que eles, vendo as minhas boas obras, eles calem a boca, parem de falar mal do Evangelho. Terceiro, eu tenho que me sujeitar ao rei e às autoridades constituídas, porque essa é a vontade de Deus. E eu tenho consciência para com Deus. Eu sou livre, mas eu vou usar minha liberdade para servir a Deus e me sujeitar às autoridades. Não vou usar a liberdade para fazer o que é mal. Se eu sou um empregado e eu tenho um patrão que é injusto e mau e que me maltrata, me esbofeteia, ainda quando eu faço bem, eu vou suportar isso pacientemente, sem revidar, sem fazer ameaça, por conta do meu Salvador, que fez a mesma coisa por mim. Ele foi injustiçado, ameaçado, ultrajado, sofreu, foi chagado, mas ele fez isso não pelos pecados dele, mas ele fez isso por mim. Então, porque Cristo é o meu Salvador e ele me salvou dessa maneira, eu vou aprender a sofrer como cristão. E sofrer como cristão significa isso, humildemente, diante de Deus, reconhecendo a vontade de Deus para nós, pensando lá no início da carta, deixando que o sofrimento aperfeiçoe a minha fé, que você vai precisar de fé para fazer isso, né? Vai precisar de fé para viver dessa forma, e me entregando àquele que julga retamente, porque foi para isso que Cristo morreu por mim, para que eu morresse para o pecado e eu pudesse viver para a justiça. Antes, verso 25, eu estava desgarrado como ovelha, não tinha referência, era uma ovelha perdida. Não é que realmente a palavra desgarrado aqui, no original, significa perdido, né? Uma ovelha perdida, portanto, desgarrada. Antes eu estava assim, eu não tinha patrão, não tinha dono, né? Era escravo de tudo e de todos. Mas agora eu me converti, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma, que é Jesus Cristo. Eu agora tenho um Senhor, alguém que cuida de mim, tenho um déspota bom. Ele é pastor e bispo, supervisor da minha alma. E é ele que eu sirvo e quero servir nesse mundo. Amém? Eu quero concluir aqui com algumas aplicações práticas. Queridos, o que é que a gente aprende disso aqui? Primeiro, precisamos nos lembrar de quem nós somos. Isso está por trás de tudo isso. Pedro o tempo todo está dizendo, nós somos povo de Deus, raça eleita, nação santa, mas nesse mundo nós somos estranhos e forasteiros. Estamos de passagem por aqui, somos residentes temporários. Né? Temos no máximo o green card, mas não a cidadania completa. De que forma nós podemos responder à hostilidade, ignorância, acusação, maledicência e perseguição? Se a gente puder explicar, tiver um ambiente que a gente pode dizer, a gente explica. Vamos ver isso mais adiante. Mas o método por excelência para calar a boca do mundo é viver no mundo de maneira santa e reta, submeter-se e obedecer ao Estado, no serviço, no trabalho, humildade e serviço e paciência no sofrimento, e no sofrimento, resignação, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. E em tudo isso nós temos que ter o Senhor Jesus como nosso modelo nos sofrimentos injustos. E agora aquela pergunta de $1 milhão que você está fazendo. Pastor, e se eu estiver sofrendo porque eu fiz alguma coisa errada? E agora, pastor? Eu não estou sofrendo porque eu fui bom, eu estou sofrendo porque eu fiz alguma coisa errada. Pedro não está tratando disso aqui, mas a Bíblia trata disso aí. Então, se você é filho de Deus, está recebendo as consequências de um erro que você cometeu, eis aqui o caminho bíblico. Primeiro,
Reconhecer diante de Deus que a causa do sofrimento é você mesmo e não outras pessoas. Arrepender-se diante de Deus, reconhecer que você errou diante de Deus, errou, confessar esse pecado a Deus e fazer reparação, restituição, onde for possível, aonde der. Se reconciliar, dar de volta, restituir, pedir perdão, fazer uma declaração, se reconciliar, o que for possível, tenta resolver as consequências do erro que você trouxe. Às vezes você vai ter que suportar as consequências humildemente. Às vezes vai ficar mesmo como um sofrimento ou como uma cicatriz de um erro que você cometeu, mas Deus vai lhe dar graça para que você possa suportar. E essa graça que você deve sempre pedir a Deus. Lembrando que nós às vezes caímos, tropeçamos, nem sempre fazemos o que a palavra de Deus nos diz, mas o nosso Deus é o Pai de toda misericórdia, de toda consolação. Ele é o Deus que nos levanta, nos toma pela mão e diz: agora você vai aprender e agora você vai trilhar o caminho correto que eu quis ensinar para você. Amém? Em 1 Pedro 4,12 lemos: Amados, não vos estranheis o fogo ardente que surge entre vós para vos tentar, como se alguma coisa estranha vos estivesse acontecendo. Antes, alegrai-vos por serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis e exulteis. Este texto nos exorta a não nos surpreendermos com o sofrimento. Em vez disso, devemos nos alegrar ao ser chamados a participar das aflições de nosso Senhor. O sofrimento não é um sinal de que Deus nos abandonou, mas de que somos parte de sua obra redentora. Jesus mesmo nos advertiu sobre isso em João 15:20, dizendo: Lembrai-vos da palavra que vos disse: Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também a vós perseguirão. A vida do cristão é marcada pela imitação de Cristo, e isso inclui sua disposição para sofrer em nome da verdade e do amor. As perseguições, as críticas e as dificuldades que enfrentamos por causa da nossa fé são, na verdade, uma identificação com o sofrimento do Salvador. Em Romanos 8:17, Paulo nos lembra que, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Nossa identificação com Cristo nos garante que o sofrimento não é em vão, mas faz parte da jornada que nos leva à glória eterna. Além disso, é importante lembrar que o sofrimento também pode servir ao propósito de Deus para testemunhar sua glória. Em 2 Coríntios 1:5, Paulo nos ensina: porque, assim como os sofrimentos de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Nossas experiências de sofrimento podem se converter em uma plataforma para que outros conheçam o amor e a graça de Deus. Nosso testemunho em meio à dor pode impactar vidas, revelando que nossa esperança não está nas circunstâncias, mas na fidelidade de Deus. Porém, em meio ao sofrimento, somos tentados a nos desviar e a nos perguntar: onde está Deus? É natural sentir dor, desânimo e dúvida. No entanto, é exatamente nesse momento que devemos nos lembrar das promessas de Deus. Em Salmos 34:18, encontramos uma promessa poderosa: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Deus está conosco em nossos momentos mais difíceis, pronto para nos fortalecer e nos confortar. Nossos sofrimentos nunca são em vão. Eles são uma oportunidade para aprofundar nossa dependência dele e nossa comunhão com o seu Espírito.